Olá, tudo bem? Penápolis comemora dia 25 de outubro de 2013 105 anos de fundação. Para lembrar um pouquinho da história da cidade, eu estou recebendo o memorialista Capitão Adolfo Avogliete. Tudo bem, capitão? Seja bem-vindo à TV Câmara. Por enquanto vamos indo, cada vez mais velho, mas estamos firmes ainda. Capitão Adolfo, o senhor sempre fala sobre a história da cidade, sobre a fundação da cidade. O senhor divide em duas fases. Olha, eu divido em duas. O meu amigo professor Fausto, o qual eu tenho um enorme respeito e muito do que eu tenho bebido naquela fonte, ele dividia em 4 fases. Eu divido em 2 fases a criação o aparecimento da nossa Penápolis, em 2 fases. Ou seja, antes do século XX, né, quando começaram a chegar os trilhos da estrada de ferro, e isso já lá por meado do século XIX, 1850 e pouco, e depois que foi até o ataque dos índios em 1886, no Córrego dos Pintos, que todo mundo teve que correr embora, e depois a segunda fase, quando eles começaram a retornar com a chegada dos trilhos da estrada de ferro. O senhor até brinca que Penápolis não foi criada de repente, em 1908, criada uma cidade. O senhor fala que houve uma gestação. Uma gestação e longa. É isso mesmo. É interessante que eu gostaria de dizer, Cacá, o seguinte, ó, a gente fala muito criação de Penápolis, 25 de outubro de 1908. Às vezes fica na cabeça da pessoa que alguém chegou e diz assim, faz-se a cidade e tal. Não, não é dessa maneira. Entende? Eu sempre digo que uma cidade é mais ou menos que nem uma gestação de um ser humano. Durante 9 meses você é gestado e depois, quando você vem ao mundo, você recebe uma certidão de nascimento. Para mim, 25 de outubro de 1908, Cacá, nada mais é do que a certidão de nascimento de Penápolis, porque ela formalização. A formalização, porque já existia a vila de Penápolis. O que aconteceu é que, como nós dissemos, houve 2 fases. Uma fase até 1886, em que começou a nossa Penápolis em outros lugares, e em função da estrada de ferro, que passou a 25 quilômetros mais ou menos do Tietê, aquelas outras vilas, Nossa Senhora do Carmo no Salto, o patrimônio Nosso Senhor dos Passos, em que José Pinto Caldeira e a sua esposa Ana Gertrude também doaram 100 alqueires de terra para Nosso Senhor dos Passos, que eu não sei como é que ficou, deve ter ficado para a igreja deve ter vendido. Era comum doar-se 100 alqueires. Foi uma fase. Depois que a estrada de ferro chegou e que a cidade veio para cá, e aqueles povoados todos tiveram que vir para cá, foi uma segunda fase. Na primeira fase, o principal atrativo para a região era o Rio Tietê. Era o Rio Tietê, isso mesmo. O Salto do Havaiandava era um acidente que não existe mais hoje. Os de hoje, esse menino ali que está nos gravando, provavelmente nunca viu o Salto do Havaiandava. O Salto do Havaiandava era um acidente geográfico no Rio Tietê que forçosamente foi obrigado a criar uma povoação ali à beira do Salto que se chamava Nossa Senhora do Carmo. Por quê? Tanto as canoas que subiam ou desciam, chegavam no Salto, eles tinham que parar, transportar as canoas por terra para continuar subindo ou continuar descendo. Ali então criou-se o primeiro, ali talvez tenha sido o primeiro núcleo que deu origem à nossa Penápolis aqui. Por quê? Logo depois, no que eles chamavam Banhado, que é o bairro do Lajeado, que hoje tem o cemitério que eles falam dos índios, mas não tem índio nenhum enterrado lá, porque quando matavam o índio, eles carregavam o índio, eles não abandonavam. Ali tem os 11 que foram mortos em 1886, foi criado o patrimônio de Nosso Senhor dos Passos, que o José Pinto Caldeira, que foi morto pelos índios em 1886 com a mulher Ana Gertrudes, doaram 100 alqueires também, 50 alqueires de cada lado do lajeado, para a igreja, para Nosso Senhor.
O que hoje, se for vender ou se doar, eu não sei. Mas, com o ataque dos índios, todo mundo vazou, foi embora. Inclusive o João Antônio de Castilho com a Maria Cassiana, que estava lá em Glicério, pegaram a Ana Melvira com 6 anos no colo, em 1886, e foram todos pro outro lado do rio. E eles começaram a voltar no começo do século XX, lá para 1904. Era a segunda fase. Então nós temos que ver que Nossa Senhora do Carmo foi uma gestação de Penápolis. O patrimônio Nosso Senhor dos Passos foi outra gestação. Quando a Estrada de Ferro passou aqui, a Estrada de Ferro era uma artéria do progresso. Aqueles povoados todos morreram. Morreram porque eles vieram para a beira da Estrada de Ferro. Então existe nitidamente para mim duas fases. Uma fase antes do ataque dos índios, em 1886, e outra fase já no começo do século XX, 1904, por aí, já existia aqui um pequeno povoado por aqui. Capitão, naquela época tudo era sertão, mato... Tudo. Aí é que entra. Os jovens, mesmo a gente mais velho, a gente não consegue se abstrair, ô Cacá, e conseguir imaginar o que era isso daqui. Era só mata, índio. Os índios começaram em 1810, os caingangues já tinham tomado toda essa região da Noroeste, que eles transpuseram lá o Paranapanema mais ou menos em 1769 e foram avançando devagarinho. Em 1810, isso daqui era povoado pelos caingangues, você está entendendo? Então, o que acontece? Isso era mata virgem. Nós não podemos imaginar hoje... E sem dono? Sem dono, era chamado terras devolutas. Não era bem sem dono, era do governo imperial. Mas quem chegasse e tomasse posse, era deles. Tanto é verdade que os castilhos, se não me engano, na ocasião, por 1842, o José Antônio de Castilho, que é pai do João Antônio de Castilho, que é pai da Ana Melvira, que casou com o Eduardo José de Castilho, que doou, chegou por essa região para tomar posse. Se não estou enganado, na ocasião eram 60 mil alqueires, que eles ganharam do imperador por uma parente dele, se não me engano, ter amamentado um príncipe e tal. Eu não sei bem a história, quem poderia contar essa história seria a família Castilho, Ricardo Castilho, etc e tal. Eu não sei bem. Então era só mato, e quem era dono disso daqui eram os índios. Quer dizer, a gente não consegue imaginar. No final, os índios foram vítimas. Os índios... Interessante que eu recebi até agora esse mês, de um elemento de São José dos Campos, e eu até respondi por ele, colocando os índios como bárbaros, selvagens. Nada disso. A terra era deles. Os brancos chegaram primeiro. É que estavam invadindo. É claro que nós não íamos deixar a coisa para os índios, mas os invasores eram os brancos. E os índios se defendiam da maneira que eles podiam. Eles não eram que nem o índio americano, que tinha cavalo, rifle, etc. O nosso índio era índio da Idade da Pedra, que vivia comendo tatu, lagarto. Era flecha e burduna. Então, eles se defendiam do jeito que... Tanto é verdade que mesmo com os trens no começo, em 1908, 7, 1910, quando o trem passava, eles atiravam flecha, derrubavam tronco de árvore no trilho, porque a terra deles estava sendo invadida. Então, eles eram os primeiros moradores. Em 1810, essa nossa região aqui já estava toda tomada pelos índios caingangue, desde o Tietê até no Paranapanema. Capitão, 1908, a cidade foi criada pelo coronel Manuel Bento da Cruz, uma liderança extraordinária que até nos dias de hoje é difícil a gente identificar uma liderança como Manuel. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do Manuel Bento da Cruz. Então, o Manuel Bento da Cruz nasceu no bairro do Carioca, no Rio de Janeiro, em 1875. De família abastada. É bom que se diga isso, porque eu sempre digo que dinheiro em qualquer ocasião é um fator
preponderante em problema de poder. Isso eu não vou discutir, é outra história. Era de família abastada, ele casou com uma prima dele, a dona Leonor, do Amaral Rocha, era prima também, assim como o Eduardo de Castilho casou com uma prima, que era a Ana Melvira, o Bento da Cruz também casou com uma prima. E ele começou os estudos lá no Rio de Janeiro e começou a fazer advocacia, mas parou. E naquela época, Cacá, nós tínhamos quase todas as profissões, era prático, dentista prático, agrimensor prático, Cristiano Rocha, Adolfo Oeste, meu avô, eles não eram formados, eles eram agrimensores práticos, que eles conseguiam um diploma, uma carta de um engenheiro qualquer, Robert Todlock, um engenheiro, e eles registravam. O mesmo aconteceu com o Manuel Bento da Cruz. Ele era advogado provisionado, chamava-se Rábulo naquela época. Ele era de uma inteligência e de uma capacidade tremenda. Ele sabia falar o italiano, o inglês, o espanhol. Então, na terra do cego, quem tem um olho é rei. Ele foi o fundador mesmo de várias regiões aqui, porque ele era um elemento que ele estava, na ocasião, bem à frente dos demais. Então, nós não podemos também dizer que ele não era um elemento inteligente, sabido, defendia os interesses dele. Até hoje, todo mundo defende os interesses. Agora, de fato e de direito, o grande fundador de Penápolis foi o Manuel Bento da Cruz. O Eduardo José de Castilho, que é filho do José Antônio de Castilho, que era irmão do João Antônio, ele fez a doação do 100 alqueires de terra para os capuchinhos, e o Manuel Bento da Cruz já convidava os capuchinhos desde 1906 para vir para Penápolis. E eles só vieram em agosto de 1908. Penápolis já era uma vilazinha, você está entendendo? Então, o Manuel Bento da Cruz, ele era presidente de um partido grande na ocasião, PRP, Partido Republicano Paulista. Ele foi deputado pela província do estado de São Paulo. Ele foi prefeito de Bauru quando Penápolis pertencia. Ele foi o grande que lutou para que Penápolis se emancipasse. Então, ele era um político e um explorador, um pioneiro de escola. Tinha dinheiro, não era como centenas, dezenas, milhares de outros pioneiros que vieram para cá, vamos dizer assim, como nós dizemos, com a mão atrás e outra na frente. Ele não, ele era um elemento estudado para a época, inteligente e que metia os peitos, porque tinha inclusive atrás dele apoio político do partido na província. Ele chegou a ser deputado, fundou aquela, junto com outros, com o James Mellor e outros, uma sociedade de venda de terra. Ele foi possuidor de uma grande quantidade de terra, assim como os Castilhos também foram. Capitão, lembrando também que o primeiro nome da nossa cidade foi Santa Cruz do Avanhandava. Primeiro nome da nossa cidade... isso daí, pelo começo do século XX, foi dado como Santa Cruz do Avanhandava. O Cruz, em função do Manuel Bento da Cruz. E Santa, porque eles tinham, naquela época, eu vou usar o termo mania, mas no bom sentido, de dar nomes de santos e outras coisas. Tanto é verdade que eu já disse para você que o José Pinto Caldeira e a esposa dele doaram 100 alqueires de terra para Nosso Senhor dos Passos. Eles tinham esse hábito de doar terra para santos. Aqueles 100 alqueires lá deve ter ficado para a igreja. Se venderam, se doaram, eu nunca fui atrás para saber isso. Então, o que acontece? Santa Cruz do Avanhandava foi até 1909. Penápolis, quando recebeu a certidão de nascimento, era ainda Santa Cruz do Avanhandava. Quando chegou no meado de 1909 e o presidente da República, o Afonso Pena, faleceu em julho, ainda no mandato, por um mês mais ou menos, Penápolis chamou-se Afonso Pena,
Pouca gente sabe disso. Afonso Pena. Por quê? Porque existia muitas cidades no estado de São Paulo, começava por Santa Cruz e a Vanhandava já tinha uma que chamava, não a nossa Vanhandava aqui. Pediram para mudar, mudaram para Afonso Pena em agosto de 1909. Afonso Pena tinha acabado de morrer. Aí eu acho que não gostaram, passaram para Penápolis em 1909. Final de 1909, Penápolis. Penápolis vem de Pena, de Afonso Pena, e polis do grego, que quer dizer cidade. Capitão, uma curiosidade, muita gente não acredita, né? Mas Birigui e Araçatuba já foram ligadas a Penápolis, né? Foram. Então, não só Birigui, Penápolis, a minha Glicéria, que chamava Chave dos Castilhos, Chave é onde que o trem parava. Como Miguel Calmon, que hoje a Vanhandava e antes era Campo Verde, e Hector Legru, que é Promissão. De Promissão até Araçatuba pertenceu a Penápolis. Por isso que quando Penápolis saiu se desligou de São José do Rio Preto em dezembro de 1910, São José do Rio Preto brigou para que não acontecesse isso. Porque Penápolis estava carregando cerca de 60 mil alqueires. Você está entendendo? Quando desligou lá de São José do Rio Preto, em dezembro de 1910, e passou a pertencer a Bauru. Mas era uma facilidade, porque para você chegar em Rio Preto, você tinha que ir a cavalo, e levava 2 dias a atravessar o Tietê. Tinha que enfrentar a Índia, etc. E a estrada de ferro era uma tranquilidade na época. Você está entendendo? Então, houve uma disputa entre Rio Preto e quem conseguiu isso foi o Manuel Benta Cruz, através da sua influência política, fazendo escondida a papelada, foi escondida nos bacheiros de um cavalo, que alguém foi levar, se não me engano, foi dos Rodrigo Novo aqui, o Antônio, um dos filhos do Antônio Rodrigo Novo, e que teve que ir escondido até Rio Preto, teve que desviar de uns capangas que eles queriam não deixar a papelada chegar lá, porque eles não queriam perder a rede. Penápolis ia de Araçatuba até Hector Legru, que hoje é Promissão. E nessa época, Birigui e Araçatuba eram menores que Penápolis? Era menor. Penápolis, nessa ocasião, era a cidade mais florescente. E por mais incrível que se pareça, já que nós estamos falando... Mas inclusive de população? De população. É claro, de população. Tanto é verdade que a estrada de ferro chegou aqui em Penápolis antes de chegar em Glicério, em Birigui e em Araçatuba. Você está entendendo? De população. Só que nós temos que pensar, população naquela época, quando a estrada de ferro aqui... Os primeiros boatos começaram em 1904, em 1905 foi fincado o Marco Zero em Bauru, a estrada de ferro começou a passar o Picadão aqui em 1906, criava-se à beira da estrada de ferro meia dúzia de casas, depois 10, depois 20, 50, você está entendendo? Porque a estrada de ferro, além de ser uma artéria do progresso, era uma artéria de segurança também. Os índios tinham certo receio da locomotiva, daquelas coisas todas, entende? Então, Penápolis era maior do que Araçatuba, de Birigui e outros. Capitão, e na sua visão, por que Araçatuba e Birigui desenvolveram mais? Olha, é difícil você dizer. Araçatuba, ela se constituiu num determinado período num polo de criação de boi, tanto é verdade que de gado bovino, que ela passou a ser chamada cidade do boi, uma coisa assim, no tempo dos Morandrade. Você está entendendo? Porque depois os Morandrade, inclusive, deram o nome a Andradina lá, né? E Birigui transformou-se num polo calçadício. Eu vou contar uma história que aqueles que são meus contemporâneos devem lembrar. Em 1970, houve um censo. Você já tinha nascido em 1970? Ainda não, e menos o menino. Em 1970 eu já era sargentão aqui do tiro de guerra. Houve um censo em que Birigui e Penápolis tinham 29 mil habitantes. 29 mil! Gravem isso e procure saber se é verdade ou não. Birigui ganhava de Penápolis por 200 habitantes.
Com a implementação de Birigui transformar-se num polo calçadício, houve uma explosão populacional. Hoje, Penápolis tem cerca de 60 mil, o Birigui tem mais de 110 mil. Tanto é verdade que eu não sei se o pessoal sabe, todo dia cedo, de Birigui saem vários ônibus para Glicério, Braúna, Coroado, aquela cidade pequena, para ir buscar trabalhadores para as indústrias calçadistas. E segundo consta, lá em Birigui, para você conseguir uma empregada doméstica é uma coisa difícil, porque todos vão trabalhar nas indústrias. Então, sempre tem uma razão de ser de tudo isso daqui. Araçatuba, para mim, num determinado momento, ele foi um polo de boi. Era chamada a cidade do gado, do boi, tinha até a praça central lá e tal, né? E Birigui, num determinado momento aí, alguns anos atrás, 20 anos atrás, 30, se transformou num polo calçadício. E eu me lembro, por exemplo, que eles contam que na minha Glicério tinha coletoria estadual, as professoras na década de 20 vinham receber de Tupã, atravessava o Rio Feio para ir receber na coletoria estadual de Glicério. E a Brazuei não, uma indústria que tem em Birigui, da ACO, quis se instalar em Glicério. Só que ele chegou lá e, segundo consta, eles pediram 10 alqueires de terra para instalar a indústria. E quem tinha condições lá na ocasião, eu não me lembro quem era o nome deles lá, da pessoa que eles pediram, e parece que falou, não, ó, eu não tenho terra para dar, eu tenho para vender. Eles foram em Birigui, doaram a terra para eles foram para Birigui. Então, Glicério perdeu, o cavalo passou arriado, você está entendendo? Acontece essas coisas. Passou arriado, não montaram na ocasião e foi para outro lugar. Então, hoje, Birigui se transformou num polo calçadício. E Araçatuba, e está quase ultrapassando Araçatuba já, e vai ultrapassar, já está quase menos. E Araçatuba, num passado mais longo, era a terra do boi que eles falavam. Então, o que eu tenho a dizer é isso daí. Capitão, e sobre a história de Penápolis, um pouco de tudo isso que nós conversamos, o senhor já colocou em 3 livros, sendo que um foi publicado já em 2 edições, né? Lembrando, a história de Penápolis, quando Penápolis completou 100 anos, né? Em 2008. Aí também o livro sobre Maria Chica, que é uma personalidade muito conhecida em Penápolis. Vamos lembrar um pouquinho da Maria Chica? Vamos. Capitão? Um resumo da Maria Chica. Conhecida, mas misteriosa. Tudo aquilo que é mistério se transforma num boom. E esse boom, às vezes, é um nada. Eu sempre faço questão de dizer o seguinte... Primeiro, Maria Francisca. A época que Maria Chica viveu em Penápolis. Então, ela nasceu, aquilo que eu disse para você, Cacá, o pouco que nós temos sobre a Maria Chica, nós devemos ao meu amigo professor Fausto. Eu tenho uma saudade, eu chego a arrepiar. Eu sentava naquela área dele, ele me fazia lembrar meu pai. E nós conversávamos horas a fio, ele é aquela bem calmo, você está entendendo? Conversando e contando. Então a Maria Chica nada mais foi do que uma das milhares das pioneiras, companheiras de casado ou amigada que vieram no meado do século XIX, que é a primeira fase. Segundo consta, uma cronologia feita pelo professor Fausto, e eu até acredito meio chutada, que o historiador de vez em quando tem que chutar alguma coisa. Ela nasceu em 1841 em Pinhuí, até difícil, ali no sul de Minas. E teria casado com 11 anos pela primeira vez em 1852. Depois, casado pela segunda vez em 1858, com 17 anos, que é o ano ou a época provável que ela veio com o segundo marido aqui para essa região do Rio Maria Chica. 1850. O córrego Maria Chica, ela vivenciou. Ela vivenciou aí, levou o nome. Por que ela é conhecida até hoje? Por causa que deram o nome para ela aí. Senão ela teria sido uma desconhecida igual milhares de outras que morreram picada de cobra,
partos mal sucedidos, etc. E vou fazer uma correlação. Lá na minha glicério existe um corguinho que chama-se Corguinho da Cassiana. Você sabe quem que foi Cassiana? Cassiana foi Maria Cassiana da Conceição Goulart Castilho, esposa do João Antônio de Castilho. Tem um riozinho lá que eu pesquei muito lá. Só que a cidade, ao invés de sair ali, onde foi a primeira fazenda do João Antônio de Castilho e da Dona Maria Cassiana, que também teve que correr quando os índios atacaram, a cidade foi 2 quilômetros para lá. E ficou aquele riozinho, Corguinho da Cassiana, que ninguém sabe quem é essa Cassiana. A Maria Chica deu sorte de a cidade ter sido criada em cima do rio. Por isso que ela ficou como o símbolo da mulher pioneira em Penápolis. Ela não foi nenhuma heroína e não foi nenhuma diferenciada das milhares de outras pioneiras que tiveram. Provavelmente existiram outras mulheres que fizeram até mais que ela. Olha, quando os índios atacaram, a Ana Gertrudes, que doou junto com o marido José Pinto Caldeira, que foi morto pelos índios, junto com a Maria Cassiana e com a Maria Chica, elas vazaram para o outro lado do rio. A única dessas 3 que voltou foi a Maria Cassiana, com o João Antônio de Castilho, que eles foram tomar posse outra vez das terras lá no Corguinho da Cassiana, lá perto de Glicério. A Maria Chica não voltou e nem a Ana Gertrude. É verdade que as duas, o marido, tinham morrido, talvez tenha sido isso, mas não voltou filho, não voltaram ninguém. A Maria Cassiano da Conceição Goulart Castilho, com o João Antônio de Castilho, que deu a descendência aí do Ricardo Castilho, que nós conhecemos, e outros lá de Glicério. Esses voltaram com a chegada da estrada de ferro, eles voltaram aí para Nosso Senhor dos Passos, em 1904 por aí. Em 1907 eles foram tomar posse novamente, eles voltaram. Capitão, e em 2013 houve o lançamento da 2ª edição do livro Penápolis, na história de seus cidadãos com nomes impróprios públicos, que traz aí a relação de todos, o resumo da história de todos os nomes de ruas, praças, avenidas, estradas de Penápolis. Lembrando também uma personalidade muito importante em Penápolis, né, para toda a sua história, e que dá nome a uma via muito importante, que é o Ramalho Franco. Ramalho Franco. O Ramalho Franco ele é fora dos chamados pioneiros. Eu não sei se vocês sabem, o primeiro nome da Ramalho Franco foi Rua Indiana. Depois, esse ninguém cita, passou a ser chamado James Mellor, essa rua aí. Depois Barão do Rio Branco, não sei se você se lembra do Barão do Rio Branco, que passaram lá para a vila lá, Paulista, lá no fundo, uma ruazinha, e depois Ramalho Franco, que o Ramalho Franco foi um médico de escola, altruísta. Ele, inclusive a minha primeira filha, Ana Cristina, trabalha no SESI, ele foi o médico parturiente, se a gente pode dizer isso. Ele morava ali onde que era, para baixo, onde que era o Banco do Brasil, na esquina ali da Luiz Osório com a Anchieta, tinha o Banco do Brasil ali, descendo ele morava ali. E era um médico muito solidário. Solidário, se tivesse dinheiro ele atendia, se não tivesse, também atendia. Tem até uma história, 2 histórias, que eu vou me eximir de explicar, porque eu vou ter que pisar no calo de gente, para contar como ele era altruísta mesmo, entende? E ele morreu num desastre quando ele estava, se não me engano, presidente da Câmara. Pela década de 70 ou 60, ele morreu. Tem aí o nome dele, o ano que ele morreu. E ele morreu num desastre na Assis Chateaubriand, assim como que o Tuninho Braga lá também morreu num desastre na Assis Chateaubriand, que sempre foi uma estrada perigosa. Estão tentando melhorar, mas é uma estrada perigosa. O Ramalho, doutor Ramalho Franco, ele é filho do Emílio Fonseca. E eu sempre enfiava na minha cabeça por que é Emílio Fonseca e ele é Ramalho Franco. Tem no livro o Emílio Fonseca também. Por quê? O Emílio Fonseca, ele é irmão do Chiquinho da Loja do Sol, Francisco Francos Freitas. E o Emílio Fonseca ele chama Emílio Freitas
Franco. Então o Ramalho Franco era para chamar Ramalho Freitas Franco. Aliás, um dos livros que eu fiz pesquisa aí, eu vi lá, Ramalho Freitas Franco, que eu nem sei se é. Nós conhecemos ele como Ramalho Franco. E parece que o Emílio Franco brigou com o pai dele deserdou ele tirou o nome, pôs o nome da avó materna, que é Fonseca. Então, o pai do Ramalho Franco é o Emílio Fonseca, que o nome mesmo dele é Emílio Franco Freitas. Você está entendendo? E esse médico, como você disse, era um médico altruísta, de escola. E eu me lembro que ele usava uns óculos assim, bem fundo de garrafa, acho que ele tinha miopia, entende? E eu gostaria de dizer o seguinte, a Rua Ramalho Franco antes chamava-se Barão do Rio Branco. Antes de Barão do Rio Branco foi James Mellor. E antes de James Mellor foi Rua Indiana, que eu faço questão de colocar no livro. Capitão, eu agradeço a participação do senhor e deixo agora espaço para as considerações finais. Bem, olha, as minhas considerações finais, eu sempre digo para o Cacá que eu gosto desse tipo de conversa. Eu, modestas favas, como diz, não é modesta, eu gosto da minha Penápolis e eu procurei me inteirar em muitas coisas. Gosto, como eu sempre falo, eu amo de paixão a minha Glicério e a nossa Penápolis. E hoje, talvez exista outros aí que saibam mais sobre a história de Penápolis do que eu. Mas eu e o Cacá, que é meu coautor do livro, nós temos tentado colocar nos livros alguma coisa, porque nós não vamos durar para sempre. Esse livro aqui, por exemplo, que é a segunda edição e que já transformou esse daqui, vamos dizer, praticamente de obsoleto, que tem mais 59 nomes, tinha que ter, e eu tenho ouvido isso sempre, nome de outros pioneiros aqui. Tinha. Só que eu digo o seguinte, se você ler devagar, um pouquinho, e aqueles que você acha que não merece, pula, vai embora. Você vai encontrar aqui nesse livro, feito por mim e pelo Cacá, um cadinho em cada biografia da nossa história de Penápolis. Quando você terminar, você vai ter um corolário, um horizonte do que foi o começo da nossa Penápolis, você está entendendo? Outra coisa, nós acrescentamos dessa vez no livro de 2013 mais 250 fotos. 59 nomes a mais, né, Cacá? E 250 fotos. Hoje tem cerca de 550 fotos. E já uma história diz o seguinte, que uma foto vale por 1000 palavras. Então o que eu tenho a dizer em Penápolis, eu não gosto, e já disse pro meu amigo Cacá, se for para me vir aqui e falar aqueles lugares comuns que todo ano fala sobre Penápolis, eu não venho. A certidão de nascimento de Penápolis está fazendo 105 anos, mas Penápolis começou a existir há 50 anos atrás, antes de 1908. Começou lá na beirada do Salto, que não existia mais, com Nossa Senhora do Carmo. Depois, com o patrimônio Nosso Senhor dos Passos, que os Pinto Caldeira doaram 100 alqueires de terra também. Não sei o que é que virou daquele 100 alqueires. Quer dizer, deve ter ficado para a igreja, ou eles doaram, ou venderam e tal. Depois o Eduardo José de Castilho, com a sua esposa prima também, Ana Melvira, doaram 100 alqueires aqui, a pedido do Manuel Bento da Cruz. Que o Manuel Bento da Cruz convidou os capuchinhos em 96, ficou insistindo, eles vieram só em agosto de 1908. Porque se eles tivessem chegado antes, é bem provável que a nossa certidão era antes. Porque naquela ocasião tinha que ter uma missa, tinha que ser consagrado, uma série de coisas que existia. Então, nossa cidade começou há cerca de 150 anos atrás. Devagarinho, lá na beira e tal, né? E a certidão saiu dia 25 de outubro de 1908. Então, Penápolis está fazendo 105 anos de nascimento, mas teve a sua gestação.
Obrigado, capitão, pela sua participação. Eu conversei com o memorialista capitão Adolfo Avogluete. Falamos aí sobre os 105 anos de Penápolis. Parabéns, Penápolis, pelo seu aniversário e até a próxima oportunidade.